depois, se a gente tiver algum problema com relação à questão do professor ter confundido aí a hora, depois a gente conversa lá, depois eu converso lá, né, na direção. Então, pessoal, olha só, Karina aqui falando, né, que... Karina não, minto, Anderson falando, né, que o chat da tia tá atrasadão, fazer o quê, né? Então vamos lá, pessoal, vou fazer aqui a chamada, tá? O nome das pessoas que eu já pus aqui na lista, conforme vocês foram aqui conversando no chat, tá? Conforme eu for falando aqui, você vai colocando um joinha aí pra mim, tá? Pra eu saber que você tá aí, manda um oi, enfim, tá? Sinaliza que você tá aí. Yasmin, Samuel, Natan, Alice, João Levi, Anderson, Wallace, João Lucas, Maria Gabriele, Rian, Júlia Isabela, Karina, Leandra, Ana Beatriz, Ronald e Ana Luísa, tá, pessoal? Se por um acaso alguém entrar depois ou eu não coloquei, tá, o nome de o seu nome aqui na minha lista, tá? Você escreve aí e caso a professora não veja, né, que vocês teclam pra caramba numa velocidade que quando eu vou ver, eu perdi alguma coisa aqui na conversa, tá? Então vamos lá, galera. Como eu falei para vocês, tá? A gente vai começar a trabalhar agora com o livro, tá, pessoal? O som tá baixo, tem gente aqui falando que o som tá baixo, quem tá falando é Leandra. Vê se melhorou, Leandra. Vou colocar aqui mais pertinho, ver se consegue ouvir direitinho. Não tá baixo, aumenta, tô confusa. Karina presente. Eita ferro, tem gente falando aqui de desenho, de jogo, enfim. Bom, pessoal, acredito que não faltou ninguém aqui na minha lista, tá? Se por um acaso o seu nome não foi dito, você escreve aí nos comentários, tá? Já falei Ronald, cadê Ronald? Já falei Ronald. Você fala aí nos comentários, escreve no comentário. E se eu não tiver visto, tá? Alguém me avisa aí, por favor. Cauã. Cauã não estava na lista, ou estava? Não, Cauã não estava. Deixa eu colocar Cauã aqui. Ok. Bom, acredito que todos que estão presentes aqui estão com o nome, tá? Aqui na minha lista, tá, pessoal? Então vamos lá, galera. Como eu havia falado para vocês, né? Então vamos lá, retomando tudo que foi dito, né? Nós vamos começar a trabalhar com o livro, ok? Então o que acontece? Na semana anterior, nós falamos um pouquinho, tá? Sobre a estrutura da narrativa, falamos da tipologia narrativa, do gênero narrativo propriamente dito, tá bom, pessoal? Nós vimos o quê? Só relembrando aqui o que nós estávamos falando, tá? O que nós tratamos na aula anterior, tá bom? Nós vimos o que, pessoal? Que as partes do texto narrativo são o quê? É a apresentação, a complicação, o clímax, o desfecho, tá bom, pessoal? Vimos também, né, que cada parte das partes da narrativa, né? Olhamos aí de uma forma individual.
Lindinalva é Ronald. Ronald, não se preocupa, tá? Que ele comentou aqui que não tem o livro 2. Não se preocupa que você, através dessa live, você vai ver o conteúdo no livro, tá vendo? Tá aí na sua tela para vocês acompanharem, tá, pessoal? E na atividade, como eu falei lá na outra aula, tá? Tenta entrar em contato com a coordenação para ver se consegue, enfim, né, alguma forma de fazer essa atividade do livro. Qualquer coisa, pede um colega para tirar foto do livro, manda para você, você copia no caderno. Quando o livro chegar, você passa, né, recopia, né, as respostas para o livro, tá bom? Existem aí vários meios de a gente dar um jeitinho aí nessa situação, tá bom, pessoal? Como eu falei na aula de ontem, tá? Por conta disso, de alguns alunos não terem o material e a gente está trabalhando remotamente, tá? Estamos trabalhando à distância, que eu preferi usar esse método, né, de live, que eu consigo trabalhar com o livro com vocês. Então vamos lá, galera. Trabalhando aí as partes, né, do texto. Então a apresentação é o que? É a familiarização, né, do leitor assim, com os personagens, a familiarização, né, da história. Às vezes, né, nessa apresentação, nesse primeiro momento, a gente tem acesso ao espaço e ao tempo, tá? Que fazendo reconhecimento ali do texto, do que nos vai esperar, né? Da questão da leitura ali. A complicação é o que? É o conflito, né, que a gente trabalhou, que é o que se passa ali na maior parte do tempo da história, ou seja, o desenvolvimento. É aquele momento que você vai começando a entender, né, a complicação, né, o que a história, né, tá preparando para você de surpreendente. É aquele momento, né, que você já começa a ter expectativas dos próximos capítulos, das próximas fases, né, da história que a gente está vendo. O clímax, pessoal, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, olha só, vamos deixar o chat, por favor, para a gente estar aqui comentando sobre a atividade, tá bom? Não vamos ficar aqui escrevendo coisa aqui desnecessária, tá? No chat, por quê? Isso acaba me atrapalhando aqui, porque eu tô acompanhando aqui, tô fazendo aqui a aula com vocês e tô aqui acompanhando o chat. Aí, né, o colega tá aí falando coisa boba, coisa desnecessária e acaba atrapalhando aí a aula. Então, pessoal, vamos lá se ligar aqui na aula, tá? Deixa o chat para perguntas, para resposta, para dúvidas, ok, pessoal? Lembrando a vocês mais uma vez que a aula está sendo gravada, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu estava falando do clímax, né? Que é aquele ponto máximo, é o pico da tensão, né? Ali da complicação do conflito, ou seja, é aquele momento que exige, tá, pessoal, a mudança de estado, ou seja, até o momento da complicação, né, até chegar ao clímax, o personagem ele agiu de certas formas, ele criou alguns métodos, né, de desenvolver ali a história, e quando chega no clímax, esse personagem ele precisa mudar de estado, ou seja, ele precisa trocar, né, a forma que ele estava conduzindo a situação, né? Lembrando a vocês, né, que o clímax é aquele ponto, né, de tensão máximo da história, ou seja, a gente já está praticamente aqui finalizando, né? O clímax é quase que a finalização, seja do texto, seja enfim, né, de uma trama que você possa estar lendo, possa estar assistindo, ok? E o desfecho, pessoal? O desfecho é a finalização, ou seja, é o desenrolar. Galera, vamos deixar também o message aí quietinho, tá? Vamos fixar aqui na aula.
Então, como eu estava falando para vocês, o desfecho é a solução daqueles problemas, daqueles conflitos criados, né, no momento ali da complicação, né? O clímax é o ponto máximo dessa complicação, né, desse problema que foi criado, e o desfecho da história é a finalização de tudo, a conclusão, né, ali do problema em si. Então, a gente viu também na aula passada o que? Os elementos da narrativa, pessoal. Lembrando a vocês que isso tudo está na apostila, tá? Que está na plataforma, tá bom? Os elementos da narrativa são o narrador, o personagem, a gente tem o enredo, né? O tempo e o espaço, tá, pessoal? Só um minutinho. Estou dando uma olhada aqui no... Então, vamos lá, galera. Né? Então, voltando aqui, né? A gente vai perceber o que, né? Que as narrativas, ela pode ser tanto ficcional como pode ser não ficcional. O que é ficcional, pessoal? É aquele texto ou aquela narrativa, né? Porque a narrativa está em diferentes modos, né, de apresentação. A gente pode ter um texto, como a gente vai ver aqui, a gente pode ter a fábula, o conto, enfim, né, a gente tem aí várias modalidades, tá, de narrativas. E a gente viu o quê? Que a ficcional é aquela que está relacionada ao mundo irreal, imaginário, tá, pessoal? E as narrativas não ficcionais são aquelas voltadas para o mundo real, né? Seria um relato de uma viagem, né? Poderia ser você contando o que aconteceu, enfim, né? Tudo relacionado ao nosso mundo real, tá, pessoal? Então, vamos lá. Como a gente vai trabalhar a fábula, né? Certamente, antes da gente trabalhar esse gênero, você já deve ter ouvido falar de fábulas, né? O verbo latino fabulare, né? Vem significa o quê? Narrar, conversar. Isso porque a fábula antigamente, pessoal, era contada oralmente, ou seja, os mais velhos contavam, né? Essas fábulas, né? Essas histórias curtas que a gente vai ver, né? Que é uma das características da fábula, contava essas fábulas para os mais jovens. E a intenção era o quê? Era ensinar, era fazer esses jovens refletir sobre o que era certo, sobre o que era errado, tá bom? Era uma forma de ensinamento, né? Aconselhamento, né? E a ideia era o quê? Transmitir valores éticos e morais, pessoal. Aí você vai falar, professor, o que é ético, o que é moral? A gente sempre ouve, né, falar de ética e moral. Você já deve ter estudado isso lá na sua aula de filosofia. Se você ainda não estudou, você pode ter certeza que em algum momento você vai estudar isso daqui. Mas vamos lá, o que é ética? A ética, pessoal, vem do grego, tá? Ethos, vem lá de Aristóteles. Se você for pesquisar isso aqui já é coisa antiga. E o que significa isso? Significa ter um costume, significa caráter, ou seja, um comportamento moral do indivíduo, tá, gente? Isso está relacionado ao quê? A forma da pessoa agir, ou seja, o que é ética? É uma conduta individual de cada pessoa, pessoal. Deixa eu dar aqui uma olhada aqui. Então, pessoal, alguém perguntou aqui que horas que vai finalizar, tá? A gente conseguindo dar toda a atividade, tá? Normalmente, se a gente estivesse na escola, nossa aula finalizaria 12h50, tá? Mas, como vocês sabem, né? A gente sempre termina um pouquinho antes. Então, vamos lá, né? Desenvolvendo aqui o nosso assunto para a gente terminar bem antes disso, tá bom, pessoal? Então, retomando aqui, a ética é o quê? É a forma individual de uma pessoa agir, né? Está relacionada ao quê? Costume, caráter. Ou seja, cada pessoa
ela tem uma ética, cada pessoa ela tem uma conduta própria, correto? E o que é moral, pessoal? A moral é o costume de um povo, de uma sociedade. E normalmente, né, essa questão aí moral, né, vem sendo atualizada de tempos em tempos, ou seja, depende muito do povo, depende da cultura, depende do tempo, né? No tempo da nossa avó, se existia uma conduta moral. Hoje a gente já tem uma atualização dessa conduta moral. Hoje a gente já vive outros tempos, outras situações, né, pessoal, que vem com o passar do tempo, isso vem se atualizando. Então, já que eu dei aqui, fiz um pequeno resumo, né, do que a gente viu na aula passada, agora quem tem o livro, vamos acompanhar aí, tá? Página 13, tá? Tá aí em produção textual, fábula. Pessoal, vou dar um segundinho, um segundo não, né? 10 segundinhos para você pegar o livro aí, tá? Enquanto isso eu bebo um gole d'água. Então vamos lá, galera. Quem já tá com o livro, vamos acompanhar a leitura. Deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho aqui para vocês. Não dá não. Então é isso aqui mesmo, galera. Então vamos lá. Produção textual, fábulas. Conhecendo, né, um pouquinho das fábulas, pessoal. A fábula... Espera aí que tem alguém aqui falando comigo. Professora, responde o Rian. Fala, Rian, para mim o que foi que aconteceu? Você não me colocou na chamada ou a chamada é a mesma de cedo? Não, Rian, eu te coloquei sim na chamada, tá bom? Você está aqui e a chamada não é a mesma da primeira não, tá, pessoal? Porque pode ser que tenha alguém aqui antes ou entrou na aula de português e não entrou na aula de redação. Cada aula é uma chamada individual. E sim, o seu nome está aqui sim na minha lista, tá bom? Pode ficar tranquilo. Professora, eu não tenho livro. Espera aí, só um minutinho. Eu não tenho livro. É para... Como é? Não entendi. Professora, eu não tenho o livro. É para... Como é que é? É para Saita livro? Não compreendi. É quem? Lindinalva, deixa eu procurar aqui. É o Ronald. Ronald, eu não compreendi o que você falou, não. A sua pergunta, não. Enfim, Ronald, como eu já falei anteriormente, fica com a gente, tá bom? Que a gente tá fazendo aqui a pergunta. A gente está fazendo aqui a leitura e você está acompanhando a leitura do livro na sua tela, tá bom, pessoal? Aí na sua tela você tá com o livro aí na sua frente, parte do livro. Você não tem o livro físico, mas você vai acompanhando a leitura comigo aí através da sua tela, ok? Gabi está na aula, professora. A Gabi já está aqui na minha chamada também. Então, Manuela não estava, tá? Então, deixa eu colocar aqui Manuela. Então, vamos lá, galera? Vamos lá a leitura do livro, tá, pessoal? Fábula é um gênero textual, uma narrativa alegórica, cujos personagens são geralmente animais, tá, pessoal? Plantas ou objetos que falam e agem como se fossem seres humanos. Sua temática é variada e contempla tópicos como a vitória da fraqueza sobre a força, da bondade sobre a astúcia e a derrota de presunçosos. Então, Ana Luísa, deixa o professor lá falando e fica aqui com a gente na aula, tá? Deixa ele lá que depois eu converso com ele.
Então vamos lá, galera. Vou continuar aqui, tá? Elas são escritas ou contadas para dar um conselho, para fazer uma crítica, para alertar sobre algo que pode acontecer na vida real e para transmitir um ensinamento aos outros, apresentando geralmente em seu desfecho uma lição de moral, né? Aquela frasezinha que a gente sempre fala. E qual é a moral da história, né? Vem justamente desse gênero textual, vem da fábula, tá, pessoal? Ela sempre finaliza com uma lição de moral. Já entre os povos assírios e babilônios, a fábula era cultivada. No entanto, foi o grego Esopo quem consagrou o gênero. Naquela época, narrando simples histórias de bichos, o autor criticava as más atitudes e os maus comportamentos das pessoas. La Fontaine, escritor francês que viveu entre 1621 e 1695, foi outro grande fabulista, imprimindo à fábula grande refinamento. Então vamos lá, pessoal. Ficou mais conhecido pelas recriações que fez das fábulas de Esopo. Da mesma forma que seu mestre, La Fontaine, também achava que as fábulas educavam. Sirvo-me dos animais para instruir os homens, dizia ele, né? George Orwell, com sua Revolução dos Bichos, Animal Farm, compôs uma fábula, embora em um sentido mais amplo e de sátira política, ou seja, ele fez aqui uma crítica, né, política, porém uma crítica engraçada, cômica, né? As literaturas portuguesas e brasileiras também cultivavam o gênero, com Sá de Miranda, Diogo Bernardes, Manuel de Melo, Bocage, Monteiro Lobato e outros. Agora, você já aprendeu o que é uma fábula? Leia os consagrados exemplos a seguir. Pessoal, antes da gente fazer aqui a leitura das fábulas, eu vou voltar com vocês aqui, discorrendo mais um pouquinho aqui sobre o gênero, tá? Então vamos lá. A fábula, né, a gente viu que é um gênero textual literário, né? É uma expressão artística, né? Como a gente viu na aula anterior, e pertence ao gênero, pertence à narrativa, né? Ao tipo narrativo, né? E a gente viu que na aula anterior, que a narrativa é a exposição de fatos ou de acontecimentos, sejam eles reais ou imaginários, né? Como eu falei com vocês na nossa última aula, toda vez que você pensar numa narrativa, você pensa na exposição, na apresentação de acontecimentos, de fatos, seja reais ou imaginários. Ok, pessoal? O gênero, né? Lembrando a vocês que o que é gênero? Ele pode ser definido como unidades formadoras de sentido, né? De acordo com o objeto, né? Comunicado. Tá bom, pessoal? Por ele proposto, ou seja, eu quero atingir um certo grupo de pessoas. Então, eu desenvolvo um tipo de gênero para abordar essa pessoa, né? No caso, os gêneros, né, eles podem comunicar, informar, contar história, que é o nosso caso aqui, né? Ele pode opinar, enfim, né, pessoal? A gente tem aí várias situações, tá? Do gênero, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A história, né, como a gente aprendeu na última aula, ela se passa em 3 etapas, né? A nossa primeira etapa é o equilíbrio, né? É aquela parte de apresentação, né, que você faz o reconhecimento,
A segunda etapa vem com a quebra desse equilíbrio, que é justamente o quê? O desenvolvimento, né? Que é a complicação da situação, né? Que é o momento onde começam a acontecer conflitos. Lembrando a vocês que a gente pode ter mais de um conflito dentro, né, de uma narrativa, tá, pessoal? E após esse conjunto de fatos, né, a gente vê o restabelecimento do conflito, a gente vê o restabelecimento do equilíbrio, ou seja, é aquele momento do desfecho da história, né, que todas as situações são solucionadas, todos os problemas são resolvidos, né? Como a gente leu ali no livro, você viu que os personagens da fábula, eles geralmente são animais, né? Raramente a gente vai encontrar objetos, outras coisas, né? Normalmente, no geral, a fábula, né, trabalha com animais como seus personagens. E eles reagem como seres humanos, tá, pessoal? Essa é a característica. Como a gente leu ali, por que se trabalhava, né, a fábula com animais? Só um minuto que eu vou dar uma olhada aqui no chat. Então, pessoal, depois vocês resolvem com o professor de geografia. Vamos lá, vamos nos fixar, tá bom, pessoal? Na nossa aula aqui, ok? Estamos em redação e a aula, Rian, se a gente conseguir, são 11h40 da manhã, se a gente conseguir finalizar aqui o nosso assunto, né? Antes de 12h30, a gente está terminando aqui nossa aula. Então, vamos lá, galera. Vamos nos concentrar aqui na aula de redação, porque aí daqui a pouco vocês ficam com dúvida porque não entendeu, né? Mas porque não está prestando atenção aqui na aula que está sendo passada. Vamos lá. Voltando aqui falar com vocês, por que esses personagens da fábula normalmente eram animais, né? Porque, na verdade, eles não podiam ser condenados, né? Serem punidos por criticar a atitude de uma pessoa. Então, como se fazia crítica a essa pessoa se eles criticarem abertamente, eles seriam punidos. Então, eles usavam as fábulas, né, o recurso da fábula, para estar fazendo essas críticas, né, para estar tentando corrigir ou apontando o exemplo dessa pessoa para que outras não fizessem igual. E aí eles usavam os animais e quando alguém falasse, mas você está falando de mim, fala, não, eu estou fazendo aqui uma história, né? Uma analogia sobre uma raposa. O que a raposa ela é, né? Qual é o estereótipo dela, a caricatura dela pra gente? A raposa ela é astuta, ela é malandra, né? Dá volta. Então, provavelmente, quem criou uma fábula falando uma situação de uma raposa, ele estava falando que aquela pessoa agia de uma forma assim, né? Astuta. E por ele não falar o nome da pessoa, não dizer quem era a pessoa, ele não poderia ser penalizado por isso, né? Então, o objetivo da fábula, um dos objetivos da fábula era esse ponto, né? E aí, a gente retomando, né? Essas características humanas que esses animais eles demonstram, né? Por exemplo, raiva, como eu falei, né? Ser astuto, agir com astúcia, roubar, invejar, enfim, né? Características nossas, né? Dos seres humanos, eles utilizavam isso justamente para fazer o quê? Críticas, né? Para tratar problemas cotidianos da vida humana. E, pessoal, essa característica humana que era dado aos animais é chamada de personificação. Ou seja, o que é personificação? É quando eu atribuo características humanas, tá? A seres, a coisas inanimadas, a animais, tá bom? Por exemplo, a gente tem lá o exemplo do filme A
A Bela e a Fera, né? Você tem a xícara que fala, o espanador. Tudo bem que você tem todo um contexto ali, que foi uma maldição, né? Que transformou todo mundo, mas logicamente, uma xícara não fala, né? Uma vassoura não fala, um piano não fala, aquele encosto de pé não age igual cachorro. Então você vê que isso são o quê? Isso é a personificação, são elementos, né? Seres inanimados, objetos e até animais tendo atitudes, né? Tendo características dos seres humanos. Uma outra característica, pessoal, da fábula é o que? É o narrador observador. Aqui, tá? No livro a gente não está falando, é por isso que eu estou aqui explicando aqui além, tá? Do livro, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu até posso fazer um resumo, né, do que foi falado aqui para vocês acompanharem, mas acredito que não tenha necessidade, desculpa, porque esse vídeo está sendo gravado e caso você tenha dúvida, você vai lá, coloca o vídeo, né? E assiste tudo novamente, a professora falando aí 1 milhão de coisas no seu ouvido, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. São objetos inanimados. Deixa eu ver que eu perdi aqui alguma coisa. Não coloquem aqui. Eu falei segunda, terça, sexta. Então, pessoal, vamos deixar aí essa questão aí de reposição de aula para vocês tratarem lá no grupo lá do WhatsApp, tá? Leandro, eu não compreendi se isso é uma pergunta ou se você está fazendo uma afirmativa aqui para mim, tá? São objetos inanimados, tá? Se for uma pergunta, certamente eu já te respondi aí. Professor, hoje vai ter algo além da explicação? Sim, meu bem, vai ter sim, tá bom? A gente vai ter essa atividade aí do livro, tá? Pra gente tá fazendo. Pra semana que vem a gente vir corrigindo isso daí, ok? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Eu estava falando para vocês que outra característica da fábula é o narrador observador. Não sei se vocês se recordam, na aula passada eu fiz um comentário sobre isso, né? Existem vários tipos de narradores: o narrador observador, o narrador onisciente, o narrador personagem. Ou seja, a característica da fábula é o que? Um narrador observador. O que é um narrador observador? É aquele que observa de fora, certo? Como se fosse uma câmera. Pensa lá num set de filmagem, né? Você tem ali o cara da câmera, né? O cameraman fazendo a filmagem ali. E o que acontece? Ele observa os fatos, né, a disposição, como acontece, no caso, a estrutura dos fatos, o tempo, o espaço, e ele não intervém em momento algum, ele não participa de nada, ele simplesmente observa. E essa é a característica, né, do observador narrador, tá? Ele está ali repassando os fatos exatamente como eles estão sendo dispostos ali, tá bom? Seja na questão da estrutura, dos arranjos, do tempo, do espaço, ok? Professora, fala, cadê o nome do canal que você está colocando essas lives? Meu bem, isso vai para a plataforma, tá bom? Isso tudo vai para a plataforma. É só você aguardar que nossos vídeos estão sendo todos alimentados, ok? Então vamos lá. Eu falava do observador narrador, tá? Não, meu bem, vai para lá. A minha cadela tá aqui querendo brincar de bola. Não pode, vai para lá. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui, desculpa.
né? Como eu falei para vocês, ele não antecipa, ele não se mete, ele não interfere, né? Ele exatamente da forma que as coisas acontecem é a forma que ele passa. Ao contrário, já não acontece isso com, no caso, o narrador personagem. O narrador personagem é aquele que ele, como o nome já fala, né, ele também está no meio da história. Então, ele tá ali na história, ele observa e ele fala, ele antecipa alguma coisa, né? Ele tá no meio ali da história. Lembrando a vocês que quem leu o livro, né, A Ilha do Tesouro, a gente tem ali o exemplo de Claire, né? Que é a mulher, a faroleira, né? Que ela tá ali, pega o baú e aí começa as histórias a acontecerem. Ou seja, ela está contando uma história que acontece com ela. Ela está na história. Ou seja, ela seria um exemplo de narrador personagem. E a gente tem aquele narrador também onisciente. Ou seja, o que é o narrador onisciente? Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo na história, tá, pessoal? Ou seja, ele tá ali e ele fala, ele antecipa os fatos, né? Ele sabe exatamente como o personagem vai agir, como o personagem vai falar, vai reagir à situação. Ou seja, ele além de tá, né, de participar da história, ele também sabe e vai antecipando os fatos, que não é o caso da fábula, né? A fábula, como eu falei para você, a gente trabalha aqui com o narrador observador. A gente está falando aqui características, né? Complementando aqui a nossa leitura do livro. E a gente, para quem já tem um certo conhecimento, uma familiaridade, né, com esse gênero da fábula, você vai observar, e se você não tem essa familiaridade, você vai observar agora, né, nos nossos estudos, que o narrador, ele dá voz, ele dá palavra aos personagens, tá, pessoal? E isso gera o quê? O diálogo. E o que é o diálogo? O diálogo é uma palavra que vem do grego que significa o quê? Conversação, ou seja, é uma conversa ali entre os personagens, certo? As falas, geralmente, tá, pessoal, da narrativa, da fábula, tá? Elas são introduzidas por um travessão, tá? Geralmente, pessoal, o narrador, ele costuma também indicar, com auxílio, né, de alguns verbos, como perguntar, afirmar, responder, pedir, dizer, indagar, né? Ele costuma indicar a fala dos personagens, certo? E essa fala entre os personagens, como eu já falei anteriormente, forma o diálogo. Pessoal, o diálogo, ele é chamado, tá bom? Nas narrativas de discurso, certo? Lembra você, toda vez que você pensar nos gêneros literários, tá bom? Em discurso, tá? Em diálogo, minto. Toda vez que você pensar em diálogo, você automaticamente lembra do quê? Do discurso. O que é discurso? É você falar, né? Como a gente viu aqui, é o ato da conversação, tá? E aí a gente tem dois tipos de discurso também presente aqui na fábula, tá bom, pessoal? A gente tem o discurso direto, tá bom? Que é a reprodução fiel da fala do personagem. Ou seja, se o personagem fala ABC, né, o narrador, como é ele que dá a fala, dá a voz aos personagens, ele vai falar exatamente ABC, ok? E geralmente, gente, essa fala aí no discurso direto, ele usa, tá, os sinais gráficos, né? No nosso caso aqui, né, de introduzir um diálogo, né, um discurso, o travessão, tá bom, pessoal? E nós temos aí também o discurso indireto, ou seja, é aquele que vai, no caso, é a reprodução da fala do personagem através do narrador, tá? É o narrador que está transcrevendo a fala desse personagem. Por exemplo, né? Se o meu personagem no discurso direto ele falou A, B, C, eu, num discurso indireto, sendo a narradora, vou falar o quê? E o personagem falou A, B e C. Ou seja, eu refalei, né,
a fala desse personagem, tá bom, pessoal? Então, o discurso indireto, né? Ele normalmente ele não apresenta assim aquela vivacidade, né? Aquele sentimento ali manifestado no discurso direto, né? Você não tem aquela emoção da questão do discurso direto, porque o discurso direto é exatamente a forma que o personagem falou. Já no discurso indireto é a reprodução, né, da fala do personagem através do narrador. E no discurso indireto, geralmente a gente dispensa o sinal gráfico. E qual é o sinal gráfico que a gente está falando? O travessão, tá, pessoal? Então, pessoal, agora vamos voltar aqui, tá? Para a nossa leitura do livro, ok? Vamos ler algumas fábulas, tá bom? Temos aí o primeiro texto, que é A Borboleta Orgulhosa. A borboletinha era uma beleza, mas achava-se uma beldade. Devia pelo menos ser contratada como a rainha das borboletas, para que se sentisse satisfeita. Quanta vaidade, meu Deus! Ou seja, vocês prestaram atenção que a borboleta, ela tinha o que? Uma característica humana, tá, pessoal? Vaidade. Peraí, alguém escreveu aqui algo aqui. Vamos voltar aqui, galera. Então, peraí. Voltei aqui para a aula, né? Tava dando uma olhada aqui no chat. Então, vamos lá. Não tinha amigos, pois qualquer mariposa que se aproximasse dela era alvo de risinhos e de desprezo, né? Aí a gente tem aqui, ó, como vocês estão vendo, o travessão, tá, pessoal? Introduzindo a fala do personagem aqui. Desculpa. Que está fazendo em minha presença, criatura? Não vê que sou a mais bela e elegante do que você? Costumava dizer ela. Tá vendo aqui, ó? Você prestou aqui atenção na fala do narrador, tá bom? Costumava dizer, fazendo-se de muito importante. Isso aqui já é a fala do narrador, tá bom, pessoal? Nem os seus familiares escapavam. Mantinham à distância os seus próprios pais e irmãos, como se ela não houvesse nascido naturalmente, mas tivesse sido enviada diretamente dos céus. Tratava-os com enorme frieza, como quem faz um favor. Quando não há outro remédio. Aí, novamente aqui, a introdução, né, da fala do personagem, né, através do travessão. Sim, você é formosa, borboletinha, mas não sabe usar essa qualidade como deveria. Isso vai destruí-la, preveniu-a solenemente um sábio do bosque. A borboletinha não deu muita importância às palavras do sábio, mas uma leve inquietação aninhou-se em seu coração, ou seja, ela ficou assim meio cabreira, né? Ficou meio pensativa com a situação ali que ele falou. Respeitava aquele sábio e temia que ele tivesse razão. Contudo, logo esqueceu esses pensamentos e continuou sua atitude habitual. Um dia, a profecia do sábio cumpriu-se. Um rapazinho, aquilo que a gente aprendeu ontem, né? Aqui, pessoal, rapazinho, né? A gente, na linguagem coloquial, né? A gente fala rapazinho, né? É rapazinho, tá bom? Aquilo que a gente aprendeu ontem, né? De sufixo irregulares. Esperto, um rapazinho esperto surpreendeu-a sozinha voando pelo bosque. Achou-a magnífica e com sua rede apoderou-se dela. Como é triste ver a borboletinha vaidosa, atravessada. Nossa, tadinha!
por um alfinete, fazendo parte da coleção do rapaz. E aqui, como a gente falou, entra aqui a moral da história, tá, pessoal? Cada um tem aquilo que merece. Não adianta pôr a culpa de nossos erros nos outros, no destino, em Deus ou na má sorte. Cada um é responsável por seu próprio sucesso ou fracasso. Compreendeu aqui? A gente já viu aqui, nesse primeiro texto, vários elementos, né, da narrativa. E como a gente falou lá nas características da fábula, né, toda fábula termina com uma lição de moral. Vou ler aqui o texto 2, tá? O texto 2 é a raposa e a cegonha. A raposa e a cegonha mantinham boas relações e pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e, por brincadeira, colocou na mesa apenas um prato raso, contendo um pouco de sopa. Para ela, tudo foi muito fácil. Para ela quem? A raposa, tá, pessoal? Mas a cegonha pôde apenas molhar a ponta do bico e saiu dali com muita fome. Tadinha da cegonha, né? Como vocês dizem hoje em dia, foi trollada, coitada. Sinto muito, disse a raposa. Parece que você não gostou da sopa. Aí a cegonha responde: não pense nisso, respondeu a cegonha. Espero que, em retribuição a esta visita, você venha em breve jantar comigo. No dia seguinte, a raposa foi pagar a visita. Quando sentaram à mesa, o que havia para o jantar estava contido num jarro alto, de pescoço comprido e boca estreita, no qual a raposa não podia introduzir o focinho. Tudo o que ela conseguiu foi lamber a parte externa do vaso. Aí, né, a introdução da fala, né, do personagem: não pedirei desculpas pelo jantar, disse a cegonha. Assim você sente no próprio estômago o que senti ontem. A moral da história está aí, entre parênteses: quem com ferro fere, com ferro é ferido. Certo, pessoal? A gente tem aí novamente a moral da história. Vamos para o nosso terceiro texto: a lebre e a tartaruga. A lebre estava se vangloriando de sua rapidez perante os outros animais. Né? Aqui a gente tem o quê? A fala do narrador. Então, abaixo a gente tem aí a fala dos personagens. Nunca perco de ninguém. Desafio a todos aqui a tomarem parte numa corrida comigo. Aceito o desafio, disse a tartaruga calmamente. Para isso, isto parece brincadeira. Poderia dançar à sua volta por todo o caminho, respondeu a lebre. Guarde sua presunção até ver quem ganha, recomendou a tartaruga. A um sinal dado pelos outros animais, as duas partiram. A lebre saiu a toda velocidade. Mais adiante, para demonstrar seu desprezo pela rival, deitou-se e tirou uma soneca. A tartaruga continuou avançando com muita perseverança. Quando a lebre acordou, viu no caso a tartaruga já pertinho. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Ah, não parou não. Pessoal, se a câmera parar, vocês me avisam aí, tá bom? Deixa eu concluir aqui.
A tartaruga continuou avançando com muita perseverança. Quando a lebre acordou, viu-a já pertinho. Oh, Deus meu! É porque, pessoal, eu utilizo o celular para ser a minha câmera. Aí a câmera parou. Vou finalizar aqui a história, tá? Que vocês estão ouvindo a voz, depois eu atualizo aqui. Então vamos lá. A tartaruga continuou avançando com muita perseverança. Quando a lebre acordou, viu-a já pertinho do ponto final. Já vi aqui, pessoal, que parou. E não teve tempo para correr, para chegar primeiro. Ou seja, qual é a moral dessa lição, pessoal? Com perseverança, tá? Tudo se alcança. Ou seja, se a gente persevera no que a gente faz, mesmo que lentamente, a gente vai chegar onde a gente precisa. Ok, pessoal? Então, essa é as nossos 3 textos, né? Que vem aqui trabalhando o que? O gênero fábula. Ou seja, o que a gente aprende, né? Com tudo isso. Só um minutinho aqui, pessoal, que eu vou colocar aqui de volta para vocês. Como eu falei para vocês, eu utilizo o celular para webcam, né? E aí, qualquer notificação, qualquer coisa aqui, ele acaba travando, eu tenho que ficar atualizando aqui, mas já voltei aí com vocês. Então, como eu estava falando aqui para vocês, né? Sintetizando aqui o nosso livro, Fábula é uma narrativa alegórica cujos personagens são geralmente animais, plantas ou objetos, tá, pessoal? Que falam e agem como se fossem seres humanos, né? Como a gente falou, a personificação, tá, pessoal? Sua temática é variada e são escritas ou contadas para fazer uma crítica e, sobretudo, transmitir um ensinamento aos outros, apresentando geralmente em seu desfecho uma lição de moral, pessoal. Acredito que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, mas vamos fazer aqui um resumo de tudo que a gente viu hoje, né? Sobre o gênero fábula. A fábula, né? É uma narrativa ficcional, tá bom, pessoal? Tem a finalidade de ensinar, aconselhar, divertir, emocionar, criticar também, tá? Como eu expliquei para vocês, a fábula era muito utilizada para criticar atitudes de pessoas, só que usava como esses personagens animais, objetos, ok? Normalmente, né, a fábula era contada oralmente, hoje, né, já está presente em livros, revista, hoje a gente vê mais essa questão escrita, sendo que normalmente pais que usam muito, né, às vezes até sem compreender exatamente, né, produzem fábulas, né? Quando o filho faz algo errado, aí ele vai lá, cria uma historinha, né, ficcional, aí fala de um animal ou fala de um objeto, e para orientar o filho que aquela atitude é errada, né? Então, assim, né? Era contada oralmente, mas também está presente aí em livros, né? Hoje em dia já está vivemos, né, outros tempos, né? Tempos modernos, né? A fábula também, pessoal, só
aproveitando, né, essa questão, né, do resumo, né, ela apresenta o quê? Um universo fantasioso, que tá o quê? Tá dentro da narrativa ficcional, né? Só ressaltando isso para vocês, ela apresenta um universo fantasioso, em que os animais eles apresentam características humanas, né? A personificação, como eu falei para vocês. Trata-se de um texto curto, tá bom? A fábula normalmente não é um texto extenso, né? Como os contos de fadas, os contos maravilhosos, por exemplo. Apresenta o diálogo, né? Como eu falei para vocês, geralmente, pessoal, está presente o discurso direto, tá? Na fábula. São características básicas que eu tô aqui falando para vocês, tá bom? No geral. E tem o narrador observador, né? A gente não pode esquecer disso. O narrador observador é aquele, como a gente viu aqui na leitura que a gente fez do livro, que vai acompanhando aqui exatamente, ele vai dizendo exatamente os fatos na forma que ele está sendo ali apresentado para ele. Os fatos também, outro ponto interessante é que esses fatos, né, eles acontecem num lugar e num tempo que é indeterminado, ele é indefinido. Ou seja, né, se você observou aqui nos nossos 3 textos, você tem a apresentação da fábula, né, da estrutura ali, que você provavelmente vai ter essa apresentação para você se localizar do que vai falar. E aí, normalmente ele começa assim: era uma vez, né? Certo dia, houve uma raposa em um belo dia de inverno. Ou seja, eu não defini o local. Por exemplo, aconteceu lá no colégio educacional Saboia, por exemplo, eu já defini aqui o meu local, né? Aí se eu falo então que terça-feira no colégio Saboia, ou seja, eu determinei, né, defini tempo e local, lugar, né? Então, normalmente a fábula tem essa característica de indeterminar o tempo. A gente já está finalizando, tá bom? Ronald, eu tô aqui porque eu coloquei o nome dos alunos que estão com o nome de responsável entre parênteses para eu localizar aqui o aluno, tá bom, pessoal? Apresenta, como a gente viu aqui, ao final de cada texto, né? Cada produção textual aqui, ele apresenta uma lição de moral, um ensinamento, né? A ideia é justamente essa, finalizar sempre a fábula com uma lição de moral, mostrando o que é certo, o que é errado. Lá, lembrando o que a gente falou no início, né? Outro ponto interessante, pessoal, é que normalmente, tá? Elas acontecem sempre no passado, no tempo passado. Então, quando a gente trabalhar lá o verbo, você já tem uma noção básica, né, dos tempos verbais, dos modos verbais. Então isso daqui não é novidade para ninguém, né? Mas a característica da fábula normalmente acontece no passado, ok, pessoal? Perguntando aí para vocês se tem alguma dúvida, vocês têm alguma dúvida a respeito disso. Pessoal, a atividade desta semana para vocês, a atividade de casa, será a página 15, tá? E a página 16, ok?